Deixe o passado e abrace a nova vida em Deus. Efésios 4, 22, 24. Hoje é o 6º dia do nosso desafio da virada e temos um tema transformador. Em Efésios 4, 22, 24, Paulo nos ensina a deixar para trás o velho homem e nos revestir de uma nova natureza, moldada pela justiça e santidade de Deus. Esta passagem poderosa nos convida a abandonar antigos comportamentos e pensamentos corrompidos e a nos renovar completamente no Senhor. Quando escolhemos deixar o passado e abraçamos essa nova vida, alinhada com a verdade de Deus, nossa identidade é transformada e nos tornamos reflexos vivos de sua bondade e justiça. Fique comigo até o final, porque hoje vamos explorar como dar esse passo crucial e viver plenamente a nova vida que Deus preparou para você. Antes de mergulharmos profundamente no tema de hoje, vamos começar com uma oração de gratidão, dedicando este momento a Deus. Ao reconhecermos suas bênçãos e bondade, preparamos nosso coração para abraçar a transformação que Ele deseja realizar em nós. Que possamos deixar o passado para trás e abrir nossa mente para a nova vida que o Senhor nos oferece, renovados em santidade e justiça. Pai amado, nós te agradecemos por este novo dia e por nos dar a oportunidade de viver uma vida transformada em Tua presença. Obrigado por nos guiar e nos chamar a deixar o passado e a abraçar uma nova identidade em Cristo. Que o Senhor renove nossos pensamentos e nos encha de Tua justiça e santidade. Que possamos refletir o Teu caráter e viver em plena comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Muitos de nós passamos por dificuldades financeiras ou relacionamentos quebrados sem entender o porquê. A interpretação errada da palavra pode ser uma das causas desse sofrimento. Veja a história de Ananias e Safira, que ao tentar enganar a Deus sobre suas ofertas, sofreram consequências imediatas e trágicas. Eles interpretaram a generosidade como uma aparência e não uma verdade. Isso os afastou da bênção e trouxe uma perda irreversível. Essa história nos ensina que o entendimento correto nos conduz à prosperidade e à segurança. Fique conosco, pois a explicação que vem a seguir vai ajudá-lo a interpretar a palavra de Deus com verdade e a transformar sua vida. Hoje, vamos nos aprofundar em Efésios 4, 22 e 24, onde Paulo nos instrui: despojar-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Aqui, Paulo está nos chamando para uma transformação completa, uma mudança que começa no nosso interior e se reflete em toda a nossa vida. Ao seguirmos a Cristo, Ele nos convida a deixar para trás o velho homem, tudo aquilo que nos prende ao passado, e a abraçar uma nova identidade, que é cheia de propósito e santidade em Deus. Para entender o que Paulo quer dizer com esse velho homem e novo homem, vamos primeiro ver o contexto. Paulo escreveu esta carta aos cristãos de Éfeso, uma cidade próspera e culturalmente diversa, onde muitas pessoas estavam apenas começando a aprender o que era viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Muitos tinham deixado para trás vidas de hábitos e valores que não refletiam a fé cristã. Paulo sabia que essa mudança não seria fácil, e por isso ele traz a imagem de despojar-se do antigo e revestir-se do novo. Ele usa uma linguagem bem prática para mostrar que a vida em Cristo exige uma decisão consciente de deixar o passado e começar de novo. Primeiro, ele fala sobre despojar-se do velho homem. Esse velho homem representa tudo aquilo que éramos antes de nos encontrarmos com Deus. São pensamentos, comportamentos, atitudes e até mesmo emoções que foram moldados por inseguranças, medos e desejos que não trazem paz. Paulo está dizendo que, ao entregarmos nossa vida a Deus, precisamos nos desfazer de velhos hábitos e maneiras de pensar que nos afastam da vida que Deus planejou para nós. É como tirar uma roupa desgastada que já não serve mais e que só nos impede de nos mover livremente. Ao deixar o velho homem para trás,
estamos abrindo espaço para que Deus trabalhe em nós. Em seguida, Paulo nos chama a ser renovados no modo de pensar. Esse é um ponto profundo e essencial. Ele nos lembra que a verdadeira transformação começa dentro da nossa mente. Muitas vezes carregamos pensamentos e crenças que nos limitam, que nos fazem olhar para nós mesmos com dúvida ou medo. Mas Deus deseja renovar esses pensamentos. Em Romanos 12:2, Paulo reforça essa ideia, dizendo que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente é como abrir as janelas de uma casa fechada para deixar a luz entrar. À medida que permitimos que os pensamentos de Deus preencham nossa mente, somos capazes de enxergar a vida de uma maneira mais leve, mais plena e com mais propósito. Finalmente, Paulo nos chama a nos revestirmos do novo homem. O que significa se revestir do novo homem? Esse novo homem representa a nossa nova identidade em Cristo. Uma identidade que é moldada pela verdade de Deus e guiada pelo Espírito Santo. Quando nos revestimos do novo homem, estamos escolhendo viver de uma forma que honra a Deus, que reflete o seu caráter de justiça e de santidade. Essa mudança não é só externa, ela é profunda e vai transformando cada área da nossa vida. Revestir-se do novo homem é uma decisão que tomamos todos os dias, escolhendo deixar o passado e seguir os passos de Jesus com um coração renovado. Para tornar tudo isso mais claro, podemos olhar para a história de alguns personagens bíblicos que passaram por esse processo de transformação. Pense em Moisés, por exemplo. No início de sua jornada, ele era inseguro e tinha uma visão limitada de si mesmo. Quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel do Egito, Moisés questionou sua própria capacidade, dizendo: "Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?" Êxodo 3:11. Mas Deus o guiou por um processo de transformação, mostrando-lhe que ele poderia confiar no poder divino. Moisés deixou o velho homem para trás e se tornou um líder corajoso, cheio de fé. Outro exemplo poderoso é o próprio Paulo, o autor dessa carta. Antes de conhecer Jesus, Paulo perseguia cristãos e estava totalmente convicto de que estava fazendo o que era certo. Ele tinha uma visão distorcida de quem ele era e do que Deus queria para a sua vida. Mas, ao encontrar Jesus no caminho para Damasco, Paulo experimentou uma mudança radical. Ele deixou o velho homem que o prendia ao orgulho e ao legalismo e se revestiu do novo homem em Cristo, tornando-se um dos maiores evangelistas da fé. A vida de Paulo é um exemplo de como Deus pode transformar qualquer pessoa, não importa o passado que tenha tido. Por fim, pense em Zaqueu, o cobrador de impostos. Zaqueu era conhecido por sua desonestidade e ganância, e era odiado pelo povo. Mas, ao encontrar Jesus, ele foi confrontado com a chance de abandonar o velho homem e começar de novo. Ele se arrependeu, decidiu restituir o que havia tirado dos outros e foi completamente transformado. A história de Zaqueu nos mostra que, quando escolhemos nos revestir do novo homem, permitimos que Deus molde cada área de nossa vida, tornando-nos mais parecidos com Ele em compaixão e justiça. Esses exemplos nos mostram que essa transformação que Paulo descreve é uma jornada. Quando deixamos o velho homem para trás e nos abrimos para a nova vida em Cristo, experimentamos uma liberdade verdadeira, uma paz que só Deus pode nos dar. Esse processo de renovação é diário. Envolve um compromisso constante de entregar nosso coração a Deus e permitir que Ele nos guie, passo a passo, a viver de acordo com sua justiça e santidade. Que essa passagem de Efésios 4:22-24 nos inspire a buscar essa renovação diária e a abraçar a nova vida que Deus tem para cada um de nós. Agora que entendemos o chamado de Paulo em Efésios 4:22-24 para abandonar o velho homem e nos revestir do novo homem, vamos ver como colocar esses ensinamentos em prática no dia a dia. Essa transformação envolve não apenas uma mudança de atitude, mas também um processo de renovação da mente, onde nos alinhamos à verdade de Deus
e permitimos que ele molde nosso caráter e ações. Primeiro, identifique as áreas da sua vida que refletem o velho homem. Isso pode incluir padrões de pensamento negativo, comportamentos impulsivos, vícios, atitudes egoístas ou mesmo dúvidas constantes sobre o seu valor e propósito. Reconhecer essas áreas é o primeiro passo para trazer à luz o que precisa ser transformado. Anote esses pontos e entregue-os a Deus, orando para que Ele renove sua mente e te capacite a superar essas limitações. A próxima etapa é encher sua mente com a verdade de Deus, substituindo os antigos pensamentos pelos ensinamentos bíblicos. Uma forma prática de fazer isso é memorizar versículos que reforçam sua nova identidade em Cristo. Efésios 4:24 nos lembra que somos criados para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Memorizar e declarar essa verdade diariamente nos ajuda a alinhar nosso pensamento com a visão de Deus. Outro versículo poderoso é 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Cada vez que um pensamento negativo ou de autocrítica surgir, recorra a esses versículos e declare que você é uma nova criação em Cristo. Outra prática fundamental é a oração. Orar não apenas fortalece nossa conexão com Deus, mas também renova nosso espírito e nos dá a força necessária para resistir ao velho homem. Dedique um tempo de qualidade para pedir a Deus que transforme sua mente e seu coração, moldando-o conforme a imagem de Cristo. A oração é o canal pelo qual entregamos nossas fraquezas e recebemos a força de Deus para nos revestir do novo homem. Além disso, busque cercar-se de pessoas e conteúdos que fortaleçam sua nova identidade em Cristo. Manter relações que te encorajem na fé e afastar-se de influências que te puxem de volta ao velho homem é essencial para sustentar essa transformação. Procure conteúdos como livros e estudos bíblicos que reforcem os princípios de Deus e escolha compartilhar seus desafios com pessoas de confiança que possam te apoiar espiritualmente. Praticar a gratidão também é um hábito que fortalece essa transformação. Agradecer a Deus diariamente pelas mudanças que Ele está realizando em você, mesmo antes de ver todos os resultados, fortalece sua fé e te mantém focado na nova vida que Deus está construindo em você. Um coração grato abre espaço para que o Espírito Santo trabalhe em áreas que precisam ser transformadas e assim, você experimenta mais paz e contentamento em sua jornada. Por fim, lembre-se de que revestir-se do novo homem é um processo contínuo. A cada dia, você tem a oportunidade de renovar sua mente e se alinhar mais com os valores de Deus. Esse esforço diário te ajuda a crescer em confiança, a viver com mais paz e a experimentar a liberdade que só Cristo pode oferecer. Ao dedicar-se a essa caminhada, você verá que cada passo na direção da nova vida em Deus traz mais sentido e propósito. Para entendermos mais profundamente o que significa deixar o velho homem e nos revestir do novo homem em Cristo, vamos explorar duas histórias bíblicas de transformação. Essas histórias mostram que, ao permitir que Deus renove nosso coração e nossa mente, podemos superar traumas e medos, assumindo uma nova identidade que reflete o caráter de Deus. O primeiro exemplo é José, filho de Jacó, que teve uma trajetória marcada por rejeição, sofrimento e superação. José começou sua vida como o filho preferido de seu pai, o que gerou ciúmes entre seus irmãos. Esse ciúme se transformou em ódio e seus irmãos o venderam como escravo. José foi levado ao Egito, onde enfrentou anos de provação, sendo acusado falsamente e preso injustamente. Durante todo esse tempo, ele poderia ter alimentado amargura, raiva e desejo de vingança. Ele poderia ter permitido que o velho homem, a natureza humana marcada pelo ressentimento, dominasse seu coração. No entanto, José escolheu um caminho diferente. Em vez de se entregar à amargura, ele confiou em Deus e esperou pacientemente pela libertação. Com o tempo,
Deus o exaltou, e ele se tornou o governador do Egito, segundo em comando apenas ao faraó. O momento culminante de sua transformação ocorre quando ele reencontra seus irmãos, que vêm ao Egito em busca de alimento. Agora, José tem o poder de vingar-se, mas escolhe perdoá-los. Ele declara: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50, 20. Essa atitude reflete alguém que não é mais definido pelo passado, mas que se revestiu do novo homem e vê a vida pela perspectiva de Deus. José não permitiu que seu sofrimento moldasse sua identidade negativamente. Ele escolheu ver a mão de Deus em cada situação, entendendo que Deus estava trabalhando para cumprir um propósito maior. Sua história nos ensina que, ao deixarmos o velho homem e nos revestirmos do novo, somos capazes de responder com graça e compaixão, mesmo diante daqueles que nos feriram. Esse processo de transformação nos capacita a enxergar as dificuldades como oportunidades de crescimento e cumprimento do propósito de Deus. Outro exemplo marcante de transformação é o de Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro era impulsivo e, muitas vezes, agia antes de pensar. Ele foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Cristo, mas no momento da prisão de Jesus, o medo o dominou, e ele negou Jesus 3 vezes. Esse momento foi uma profunda falha para Pedro, que viu o velho homem, o homem cheio de medo e autossuficiência, assumir o controle. A culpa e a vergonha poderiam ter destruído Pedro, mas Jesus o procurou após a ressurreição, restaurando-o com amor. Em uma conversa íntima, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava. E a cada resposta afirmativa, Jesus lhe deu uma missão: "Apacenta as minhas ovelhas." João 21, 17. Esse momento simbolizou a transformação de Pedro, que deixou para trás o medo e a autossuficiência, e se revestiu do novo homem, alguém disposto a viver e morrer pela fé. A partir desse encontro, Pedro se tornou um dos líderes mais ousados da igreja primitiva. No livro de Atos, vemos um Pedro renovado e corajoso, pregando o evangelho mesmo diante de ameaças. Ele não era mais o homem que negava Jesus. Agora, ele estava disposto a enfrentar qualquer desafio. A vida de Pedro nos ensina que, ao nos rendermos à transformação divina, Deus nos capacita a viver de acordo com seu propósito e nos dá coragem para superar os maiores medos. Pedro abandonou o velho homem e viveu plenamente o chamado de Jesus, liderando a igreja e fortalecendo os novos cristãos. Essas histórias de José e Pedro ilustram o que significa passar pelo processo de despir-se do velho homem e revestir-se do novo. José, ao perdoar seus irmãos e confiar no propósito de Deus, e Pedro, ao se tornar um líder destemido, nos mostram que essa transformação não é apenas possível, mas que Deus está pronto para nos guiar nesse caminho de renovação. Que possamos aprender com esses exemplos e permitir que Deus trabalhe em nosso coração e mente para vivermos plenamente a nova vida que Ele tem para nós. Hoje exploramos um chamado poderoso à transformação em Efésios 4, 22, 24, onde Paulo nos incentiva a deixar o velho homem com seus enganos e se revestir do novo homem, criado à semelhança de Deus em verdadeira justiça e santidade. Este processo de renovação é fundamental para a nossa caminhada com Deus, pois não se trata apenas de mudar o que fazemos, mas quem somos no íntimo. Desafios para o seu dia. Dedique um tempo para refletir sobre áreas da sua vida onde o velho homem ainda predomina. Pode ser um hábito, um traço de caráter ou um padrão de pensamento. Peça a Deus que o ajude a identificar e renovar esses aspectos. Selecione uma característica específica do novo homem que você deseja desenvolver, como a paciência, a bondade ou a integridade. Sempre que se sentir tentado a agir segundo o velho homem, conscientemente escolha praticar essa nova qualidade. Compartilhe com alguém próximo a você sobre o seu processo de transformação. Encoraje essa pessoa com o que você aprendeu e como está tentando viver uma nova vida em Cristo.
Para reforçar nosso compromisso com essa nova vida, lembremo-nos da importância de nos alimentarmos diariamente da Palavra de Deus e buscarmos sua presença, não apenas de manhã, mas ao longo de todo o dia. Como nos lembra Josué 1:8, meditar dia e noite nos princípios divinos fortalece nossa alma e nos prepara para viver segundo a vontade de Deus. Se você está pronto para aprofundar sua transformação e ver resultados tangíveis em sua vida espiritual e prática, não deixe de conferir o recurso especial que preparei para você. Visite o primeiro comentário fixado neste vídeo para descobrir uma ferramenta que pode ajudá-lo a aplicar esses ensinamentos de forma eficaz. Comece hoje, mesmo a experimentar a verdadeira mudança que vem de se revestir do novo homem. Espero que esses desafios ajudem você a aplicar o que aprendemos hoje. Comente abaixo como você planeja implementar esses passos em sua vida e não esqueça de voltar esta noite para nossa oração de encerramento. Até lá, que Deus guie cada passo seu na jornada de renovação.